Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa da ESPN com todas as informações de São Paulo e Botafogo. E nós vamos ver no vídeo de hoje todas as informações e detalhes do jogo e pós-jogo. Vamos ver as estratégias e o que poderia ter sido mudado para que a história do jogo tivesse sido diferente e o São Paulo pudesse levar para casa essa classificação. Vamos ver também os lances polêmicos dentro de campo e, é claro, a explicação sobre o que foi aquilo no final do jogo, toda aquela reviravolta, aquela confusão dentro de campo, tudo isso no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Do Bertozzi, com o Jean Oddi, daqui a pouco tem Vitor Birner, Mário Marra, direto do Morumbi, e a gente com as imagens da decisão por pênaltis, porque, como sempre, vai no sufoco, como sempre, como diz aquele narrador, sempre tem emoção até o fim, Pedro Ivo Almeida, tudo bem? Tudo bem, William, abração pra você, pro Léo, pro Jean, pro Fã de Esporte ligado com a gente, o Matheus Martins aí comemorando muito, é fundamental quando você abre e você fala o Botafogo se classificou. Porque é isso, depois do jogo de ida que o Botafogo muito jogou no Newton Santos, parecia que só se falava do que o São Paulo fez e durante a semana do que o São Paulo tinha que fazer em casa, porque era o Morumbi, era a sua torcida, se esqueceu durante boa parte do tempo que o Botafogo jogava. O Botafogo lembrou logo de início que ele jogava, que ele estava em campo e fez todo mundo lembrar pelo que ele faz em campo. E ele teve problema no segundo tempo, chamou demais o São Paulo, sofreu com a pressão de São Paulo, teve uma atuação muito digna, competitiva, tentou com bola, Caleri falhou, depois se recuperou com gol e falhou de novo nos pênaltis, mas o Botafogo também soube se recuperar dentro daquele final de jogo do ponto de vista mental, depois de tudo que a gente sabe do que é o mental do Botafogo desde o ano passado, para cobrar acertar 5 das 6 cobranças, se recuperar da perda dele também na reta final e se classificar. Então precisamos falar sobre o Botafogo principalmente, porque ele se classifica indo para o Morumbi sem abrir mão do que ele acredita, quer pressionar o adversário, quer sufocar, quer criar no primeiro tempo, quer roubar a bola de Hugo Gustavo, quer fazer outro time ter dificuldade em casa, fazer o time se preocupar, e acho que muita gente esqueceu isso na hora de pensar o que poderia ser o jogo. Tinha o Botafogo do outro lado, e agora tem o Botafogo na semifinal, e é muito interessante, porque no início do ano a gente debatia se o Botafogo jogaria a Libertadores. Pois é. Toda a questão mental, como chegou derrubado, pré-Libertadores, como tinha que passar, depois de um início também complicado na fase de grupos, e hoje o Botafogo está na semifinal, jogando bola, isso é o mais interessante. É bom lembrar, você falou bem, aí, Arthur Jorge, um dos artífices desse Botafogo, um dos caras responsáveis aí por essas conquistas, claro, muitas contratações, que investiu bem, não são só muitas contratações, não é só quantidade. O Botafogo também investiu em qualidade. Como elas se encaixaram tão bem nesse time, como o trabalho do Arthur Jorge é tão bom assim, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje, um destaque especial para essa classificação do Botafogo, linha de passe que também vai falar da grande classificação do Atlético Mineiro, que fez uma excelente partida contra o Fluminense e também passou a próxima fase, vai ter Galo e River Plate numa das semifinais. Jean Oddi, boa noite para você, Botafogo em estado de graça, Jean Oddi. Boa noite, William, boa noite a todos. Botafogo em estado de graça e avançando com absoluta e indiscutível justiça. Eu não falo isso, óbvio, pelos 90 minutos de hoje. Eu falo isso pelos 180 minutos. Acho que qualquer um que assista aos 180 minutos do confronto vai concordar que o Botafogo foi superior, que o Botafogo jogou melhor, que o Botafogo criou mais chances. No jogo de hoje especificamente, embora o Botafogo tenha de fato sido melhor no primeiro tempo, né, a coisa muda completamente de figura na segunda etapa. O São Paulo consegue pressionar muito, consegue criar chances para empatar o jogo antes mesmo do momento em que ele empata. Eu tive a impressão, né, e acho que essas coisas são sempre impressões que a gente vê por um lance ou outro, mas me parece que o Botafogo sentiu, e esse sentir não foi psicológico, não. Eu acho que fisicamente o Botafogo mostrou ali uma certa fragilidade, e aí a gente tem que lembrar, né, é um Botafogo que contratou muitos jogadores que chegaram agora, ou seja, é um elenco muito forte, mas apesar de ser um elenco muito forte por estar onde está no Campeonato Brasileiro, tem rodado muito menos, né, antes dos jogos de Libertadores do que o São Paulo fez. Talvez esse preço tenha sido cobrado no segundo tempo, porque foi um segundo tempo em que o São Paulo, inclusive, até acaba equilibrando no número de finalizações totais nos dois confrontos. Claro, o Botafogo terminou na frente, mas só para a gente ter os números, foram 32 finalizações do Botafogo nos dois confrontos, contra 26 finalizações do São Paulo nos dois confrontos. Se a gente excluísse o segundo tempo,
essa diferença seria monstruosa. Agora, assim, é daqueles jogos que acho que entrega tudo que a gente acaba esperando de um jogo de Libertadores, né? Tanto as coisas boas como até as coisas ruins, a confusão e tudo mais, as expulsões. É um jogo com vários personagens, aí tá um deles, né? A gente vai discutir, mas acho que é um dos personagens e um jogo que acho que tem muito para ser dito, mas o ponto determinante para mim passou o melhor time, o time que joga o melhor futebol do Brasil atualmente e o time que indiscutivelmente foi o melhor nos 180 minutos. É verdade. Daqui a pouco a gente vai falar desses personagens do lado do São Paulo também, porque o Calef é uma loucura, né? Ele perdeu um gol feito no jogo de ida, perdeu um gol feito no jogo de volta, perdeu um pênalti e no final das contas fez o gol que levou o jogo para os pênaltis. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir. O Lucas perdendo pênalti, depois fazendo a sua cobrança na decisão por pênaltis também. Tem o John que pegou pênalti, até outro dia não pegava nenhum, agora já pegou 2. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos ouvir o Arthur Jorge, vamos ouvir o Zubeldia, jogadores também, e mostrar um pouco mais da festa do torcedor do Botafogo que está feliz da vida no Morumbi. Leonardo Bertozzi, boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite companheiros, boa noite ao fã de esporte. Você abriu falando em 51 anos, né? Isso. E só uma peculiaridade, em 73 era uma semifinal diferente, eram 2 grupos de 3 e o Botafogo foi o último no seu grupo. Então, quer dizer, entre os 4 melhores da América, você pode voltar mais 10 anos no tempo para 63, quando o Botafogo cai para o Santos do Pelé, um daqueles super embates, né? E então é muito tempo sem estar entre os 4 melhores da América, né? Dá para dizer que é a melhor Libertadores da história do Botafogo. Podemos falar, nessa era moderna, sem dúvida alguma, né? O Botafogo não tem tantas participações assim, mas menos de 10 anos, em 17 fez quarta de final, também chegou perto ali. Só que isso tem um significado ainda maior, porque ano passado, eu sei que o botafoguense não gosta de ficar revisitando 2023, mas a sensação de, cara, a gente jogou fora uma chance que talvez não volte nunca mais. E, peraí, não é que ela voltou com juros. Sim. Hoje o Botafogo está na briga e como principal candidato a ser campeão brasileiro e está a 3 jogos de ser campeão da América. Então, quando o Pedro Iba abre falando em mental, dá para duvidar agora do mental desse time? Não dá para duvidar. Né? Porque ele vai para uma decisão por pênaltis, haja mental ali, hein? Porque normalmente o time que forçou a decisão por pênaltis é o que chega mais forte mentalmente. É o que fala, opa, a gente estava com tudo contra aqui, a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Então, teoricamente, o São Paulo deveria estar mais forte para cobrar os pênaltis. Claro, quando você bate o primeiro e erra, aí dentro da própria decisão por pênaltis, isso já se inverte, dá um pouco mais de tranquilidade, a não ser pro Vitinho ali que você viu isolando a bola. Mas o Jean foi muito bem, né? Assim, 180 minutos. Os 2 primeiros tempos do Botafogo são primeiros tempos que a gente pouco viu de qualquer time brasileiro esse ano. Em termos de imposição, em termos de pressão na saída de bola do adversário, de intensidade, de capacidade criativa. E um deles no Morumbi. Exato. Muito se falava. Um deles na condição de visitante. E sem vantagem, né? Exato. Sim, então o Botafogo. Sem desvantagem. O Botafogo não especulou hora nenhuma. Quando ele foi empurrado para trás, teve a questão física e teve a necessidade do São Paulo também de buscar o jogo, buscar o resultado. Então, notável. Vamos lembrar que o Arthur Jorge, ele abandona uma situação muito confortável em Braga, a cidade dele, um clube tranquilo, um clube que é uma 4ª força do país ali, mas não tem pressão por títulos. E agora ele consegue, então, no Botafogo, claro, tem que terminar o trabalho, tem que terminar o processo de buscar os títulos. Mas o Botafogo está mais perto de ganhar pelo menos um título importante do que esteve tão recentemente. Né? É verdade. Realmente é uma campanha... É bom lembrar essa sequência do Botafogo. O que aconteceu ano passado, como começou esse ano. Botafogo tendo que fazer 2 jogos ali, 2 confrontos, né? 4 jogos ali, de uma carga pesada. Porque não era esse grupo de agora, né? Não era. Um adversário até mais fácil e tal, mas depois teve que pegar o Bragantino. Na época o Bragantino ainda estava melhor do que agora. Aí pega uma fase de grupos onde perde os 2 primeiros jogos, troca o treinador, e aí precisa dar uma arrancada, acaba se classificando em 2º lugar e com isso tem que enfrentar o Palmeiras. Decide fora, depois decide fora, decidindo fora de novo. Ou seja, e se a gente pensar, você tem uma Libertadores com essa característica, que o Botafogo tira Palmeiras, que o Botafogo tira São Paulo, que o Botafogo, se passar o Flamengo, você imagina o que é o Botafogo chegar numa semifinal, tirar o Flamengo e for campeão contra River ou Galo? Bom, aí você vai ser um dos caminhos mais difíceis da história da Libertadores. A gente já está falando em... Cada confronto, cada duelo vai ter a sua história. Mas o Botafogo já pega um Palmeiras absolutamente vacinado em Libertadores, grupo campeão. Totalmente, cascudo. Grupo tentando aumentar a história que já fez.
O Botafogo pega um São Paulo, que depois de você não matar o duelo, quando você foi muito superior no primeiro tempo lá no Rio, você precisa entender onde você está pisando, onde é o local do confronto, qual é a camisa que você enfrenta. O Botafogo já chega para essa semifinal de uma maneira diferente. O peito como estufa, como você consegue bater o pênalti que você bate para fazer a vitória do Matheus Martins, como você consegue se recuperar. O final do jogo era de São Paulo, do ponto de vista anímico, mental. Batalha, martela, sai o gol do Caleri, depois ainda tenta alguma coisa, fica aquela Botafogo que parece que espera o jogo acabar. Então você já chega com não um tamanho diferente, você já chega com uma postura diferente. E você começa a dar, não uma casca, mas assim, você começa a moldar o caráter de um time que muito se falava sobre o que era o Botafogo. Beleza, trocamos as peças. Mas o que é esse grupo atual? Esse grupo atual joga bola e começa a se acostumar a vencer duelos, não só em campo que é muito físico, e vence muito duelos, mas vencer duelos também grandes, quando não é melhor, quando sofre no segundo tempo, quando não consegue fazer o gol naquele primeiro tempo do Newton Santos, isso aí também vai te sinalizar alguma coisa positiva. E já sabe, todos os jogos do Tricolor aparecem aqui. Então, para não perder nada, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado sempre em primeira mão quando sair vídeos novos aqui do canal. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui!